Já faz mais de 10 dias que rolaram as eleições lá nos Estados Unidos e, embora os caras ainda estejam contando voto, já dá para ter algumas coisas que a gente pode aprender com as eleições que rolaram por lá. E é sobre isso que a gente vai trocar ideia hoje. Bora! E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e, como eu sempre peço, por favor, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Dá uma olhada na descrição do vídeo, tem sempre as fontes das matérias e artigos que eu uso para fazer o vídeo e tal, onde eu pego as imagens e etc. Além da já tradicional lista de canais anarquistas, que é a primeira coisa que aparece aí na descrição. Então dá uma olhadinha lá, que tem vários canais legais para vocês acompanharem, beleza? Então, antes de entrar no tema, dois disclaimers aqui, né? Dois avisos. Bom, eu sou anarquista e eu sempre acho que a eleição é uma farsa, né? Que no caso dos Estados Unidos, os caras abusam um pouco dessa farsa, mas embora eu entenda que eleições são farsas e a gente não devia votar e etc, né, eu acho que cada um faz o que quiser, primeiro. E segundo, eleições são dados da realidade. As eleições acontecem independente de eu acreditar nelas ou não. E a partir disso, né, a partir dos resultados das eleições, de como elas funcionam, a gente pode aprender um pouco sobre a realidade. Então, sim, embora eu seja anarquista, eu me interesso muito por eleições, é um dos assuntos que eu mais gosto. Segundo disclaimer, a eleição nos Estados Unidos e toda a política aqui, de lá é muito diferente do Brasil. As regras são diferentes, as formas como os partidos atuam são diferentes, os financiamentos são diferentes. Então, qualquer um que pegue algo que aconteceu lá e traga automaticamente para cá, para tentar pensar em alguma coisa, vai cometer erro. A gente pode aprender alguma coisa com lá, mas sempre pensando que lá é muito diferente daqui, beleza? Antes de falar do que eu acho que a gente pode aprender com as eleições americanas, eu vou tentar dar um resumo aqui do que, a meu ver, aconteceu por lá. Bom, para mim, quem venceu as eleições dos Estados Unidos foi a esquerda radical. Espera que eu vou explicar. As eleições dos Estados Unidos não foi uma eleição entre Biden e Trump ou entre democratas e republicanos. A eleição foi um plebiscito sobre o Trump. Os americanos decidiram se valia a pena dar mais 4 anos para aquele arrombado continuar no poder. É só perceber até como foi a campanha dos democratas, né? O Biden não tinha uma grande proposta, assim, que a gente pudesse falar. A principal proposta de Biden e dos democratas era não ser o Trump. E por que eles fizeram essa opção? Por dois motivos. O primeiro é que o Trump seria o protagonista dessa campanha. Na real, um palhaço como o Trump, ele é sempre protagonista, porque ele está sempre falando alguma bosta que precisa ser noticiada. Sendo assim, toda hora ele estaria como destaque nos noticiários. E o segundo motivo é porque até o começo do ano ali, o Trump estava bem tranquilo. É só dar uma acompanhada aí nos índices de popularidade do cara e vai ver que estava suave. Mesmo com o desastre que foi a administração dele, né, na saúde, né, foi um desastre, 200 mil americanos morreram de Covid-19, mesmo assim a popularidade dele não caiu tanto. A popularidade dele foi cair após o início dos protestos do Black Lives Matter. Esses protestos, que foram encabeçados pela esquerda radical americana, não tinham o Trump como alvo inicial, mas o arrombadão se colocou como antagonista dos protestos, falando que era terrorismo, falando que o grupo Antifa tinha que prender, mandou as forças nacionais e etc. E isso fez com que a popularidade dele tivesse uma queda bem acentuada, como vocês podem ver aqui nessa reportagem, falando sobre o índice que o Gallup apura lá nos Estados Unidos. E, embora no começo os democratas tenham começado a falar que eram contra protestos violentos, e aí, um parêntese, esse papo de ser contra protestos violentos de alguns políticos, principalmente políticos de esquerda, eu acho uma merda. Porque assim, eles não criticam o fato de que os protestos são violentos porque a polícia é violenta. É só ter olhos para enxergar que você vai ver que toda vez que um protesto se transforma numa batalha campal ou num massacre, é por causa da atuação da polícia. Eu, por exemplo, também sou contra protestos violentos. É só mandar a porra da polícia lá bater na gente que não vai ter protesto violento. Fecha parênteses. Mas logo os democratas pararam de falar
mal sobre os protestos do Black Lives Matter e deixaram só o Trump sozinho antagonizar com isso. Isso foi uma parada muito esperta e que alguns políticos no Brasil deveriam aprender a fazer, porque ultimamente, né, vindo do tempo para cá, os políticos de esquerda têm se associado aos políticos de direita nas críticas a protestos, o que é uma burrice. Bom, talvez você possa achar insuficiente a queda de popularidade do Trump para explicar a derrota dele. Então eu vou te contar outra forma que o Black Lives Matter e o movimento negro americano ajudaram na derrota do Trump. Bom, essa senhora aqui é a Stacey Abrams, que é uma advogada de 46 anos, deputada lá pela Geórgia, que já foi candidata a governadora e que desde 2013 tem aí duas fundações, o New Georgia Project e de 2018 para cá o Firefight. Essas duas fundações aí têm como objetivo registrar pessoas negras dos Estados Unidos para votarem. Essa ação da Stacey Abrams e do movimento que ela lidera, assim como outros movimentos pelos Estados Unidos, fez com que mais de 800 mil pessoas se registrassem. E isso foi muito importante na Geórgia, onde o Biden ganhou por uma diferença muito pouca. Não fossem esses novos votantes, provavelmente o Biden não teria ganho na Geórgia e em outros estados. Muitos analistas por aí já estão falando que o Biden ganhou apesar da esquerda. E mesmo os democratas de lá já estão começando a escantear os políticos e movimentos mais radicais e tal, para ficar só eles lá, os bonitinhos, como se fosse o centrismo do Biden que tivesse ganho a eleição. Mas isso não é verdade, porque o centrismo do Biden não empolga ninguém. É só você acompanhar um pronunciamento, um discurso do Biden, que você vai ver que ele é um picolé de chuchu dos caras. Nos Estados Unidos, empolgar é muito importante. Porque não é que o voto não é obrigatório. Lá nos Estados Unidos é difícil votar. Você tem que ter se registrado antes, como eu já falei. São poucos locais de votação. Os locais de votação mudam de eleição para eleição. São filas enormes. A eleição acontece em dia útil e a maioria das empresas não dão o dia. Então, se você quiser ir votar, você tem que pagar, né? Você tem que deixar de trabalhar aquele dia e não receber o salário daquele dia. Então, a pessoa tem que estar com muita vontade de votar e na boa. Eu acho muito difícil que mais de 10% dos votos do Biden foram de pessoas que estavam com muita vontade de votar nele, porque ele e o centrismo dele não empolgam ninguém. O que empolgou as pessoas a irem votar foi justamente o fato de que era contra o Trump. E a queda de popularidade do Trump e a percepção de que o Trump era um péssimo líder também deve muito a como a esquerda radical americana vem lutando contra esse cara e os fascistas americanos desde 2016. Aliás, sobre isso, eu deixei aí na descrição um link com um fio, né, uma thread, de uma conta gringa falando sobre todas as vezes em que os antifas, né, o movimento antifa americano, lutou contra os fascistas, seja fazendo contra-protestos, seja atrapalhando discursos e etc. É bem interessante dar uma acompanhadinha lá. Dito isso, acho que a gente pode aprender algumas coisas com a eleição dos Estados Unidos, mas eu vou destacar 3 coisas que eu acho que é importante a gente trocar ideia. A primeira delas é esse fetiche com a tal da frente ampla. Nos Estados Unidos não rolou frente ampla, porque tem um partido mesmo grande. E o Bernie, todo mundo fala assim, mas o Bernie, ele foi lá e tá apoiando o Biden. Ele perdeu, né, a indicação, né, de um jeito muito fraudulento também, mas o Bernie não viu outra opção que não apoiar o Biden, porque era contra o Trump. Frente ampla, gente, só funciona se ela tiver um objetivo em comum. Então, por exemplo, a gente vai ter a reforma administrativa aí logo, que, de acordo com Paulo Guedes, vai economizar 450 trilhões de dólares por semana. Uma frente ampla é a oposição se juntar, fazer acordos e tal, trocar ideia e se comprometer a votar contra a reforma administrativa. Isso seria uma frente ampla contra a reforma administrativa. Aí beleza, funciona. Agora, essas coisas de ajuntamento de nome para quê? Para nada, só ficar juntando nome, isso não traz evolução nenhuma, não faz nada. E além disso, é sempre bom pensar em quem você está colocando como seu aliado, porque toda vez que uma frente ampla tem partidos de direita, ela vai tender à direita. Porque nunca um partido de direita, quando se alia a um partido de esquerda, assume os compromissos de esquerda.
É sempre a esquerda que tem que assumir compromissos de direita. A direita nunca cede nada. Alô, Dilma? 2. Eu acho que a pauta identitária não pode ser negligenciada. E é muito louco pensar nisso porque a esquerda aqui tem muito esse preconceito, esse ódio, essa demonização com as pautas identitárias. E lá nos Estados Unidos foi muito importante. Dá uma olhada nesse mapa aqui de votos e vocês vão perceber que foram as pessoas negras, mulheres e homens, foram as mulheres e foram a galera LGBTIQIA+, que massivamente votaram nos democratas e derrotaram Trump. Sem esses votos, provavelmente Trump teria vencido. Agora é o seguinte, levantar pautas identitárias não é na semana de votação meter uma bandeirinha de arco-íris no movimento LGBTQIA+, e achar que está suficiente. Não é isso. É de fato colocar as pautas identitárias dentro das suas propostas. É apoiar candidatos e candidatas negros, é apoiar candidatos... Não, melhor dizendo, é apoiar candidatos negros e negras que sejam antirracistas, é apoiar candidatos mulheres que sejam feministas, é apoiar candidatos LGBTQIA+, que sejam anti-homofobia e dar força para esses. E a gente precisa ter mais desses candidatos, porque não pode ser sempre o cara branco, hétero, rico como candidato pedindo para essas pessoas votarem neles. A gente tem que começar a ter candidatos que reflitam de fato a demografia do Brasil. Como é que a gente tem uma maioria de pessoas negras, como a gente tem uma maioria de mulheres e não tem uma maioria de políticos negros ou de políticas mulheres? A gente tem que começar a pensar sobre representatividade de verdade. Seleção é o trabalho de base que vence eleições. A gente já teve uma amostra disso com o próprio Bolsonaro, que em 2018 venceu porque tinha feito um trabalho, ele e o entorno dele, muito anterior de criar uma rede bolsonaristas. A gente não pode ficar só colocando a culpa no gabinete do ódio, nos disparos do WhatsApp, porque para as informações do gabinete do ódio circularem e para os disparos do WhatsApp terem efeito, é preciso que eles tenham os números do WhatsApp e é preciso que eles tenham uma rede coordenada para que essas informações passem adiante. E essa rede não foi criada em 2018, essa rede vinha sendo criada desde 2014, 2015. Esse não é um trabalho de base que eu acredito, mas também é um trabalho de base e foi graças a ele que o Bolsonaro em 2018 fez aquela rapa, né? Vários candidatos bolsonaristas venceram. Só que trabalho de base não pode ser você, candidato, ir lá na periferia ou em qualquer reunião e toda vez ficar pautando o voto. Isso não é trabalho de base. Porque lá nos Estados Unidos, o que a gente percebeu é que os democratas não pediam ou não demandavam que o Black Lives Matter saísse com bandeira do Biden no meio dos protestos. Aconteceu o contrário. Os democratas pegavam algumas bandeiras do Black Lives Matter para eles, e é isso que deveria acontecer. O candidato A, B ou C não deveria ir lá no movimento social e falar: opa, pega aqui minha bandeirinha e vota em mim. O candidato A, B ou C deveria pegar as demandas do movimento social e trazer para a campanha dele. Isso é fazer o trabalho de base, e isso é, de fato, apoiar os movimentos sociais. E outra coisa é que tem que parar de demonizar protestos. E desde sempre a rua foi o local onde o movimento dos trabalhadores se fez presente. A rua sempre foi dos trabalhadores e sempre foi da esquerda de algum modo. Mas de um tempo para cá, desde 2013, as esquerdas têm sempre demonizado os movimentos de rua. Até recentemente a gente teve os protestos Antifa, muitos foram os partidos de esquerda que foram contra as pessoas saírem na rua. Muitos foram aqueles que se colocaram contra protestos violentos, que são violentos por causa da polícia, eu já falei isso. E mesmo aos partidos que resolveram entrar nos protestos, eles não foram lá para participar. Eles chegaram lá com carro de som, que deveria ser um bagulho proibido ter carro de som, porque aí fica o cara lá falando o que ele quer, independente do que as pessoas que estão no protesto acreditam ou não. E quiseram liderar, fizeram acordo com o PM e tal, e matou o caráter espontâneo, porque de fato não era exatamente espontâneo, e libertaram daqueles protestos, e aí fez os protestos acabarem praticamente. E aí, falando sobre o protesto, mais um pouquinho da gente terminar, não pode ser normal que num protesto contra, por exemplo, o corte de educação, um cara suba no carro de som para fazer campanha de si mesmo, para trazer pautas partidárias. Isso é desdenhar do motivo que fizeram as pessoas saírem de casa. Ou se eu saio de casa com um protesto contra o corte de educação,
Não, eu não quero saber do político fulano que vai sair para prefeito ou governador no ano seguinte. A gente tem que parar de achar normal que em assembleias de greve o candidato a deputado estadual suba no carro para fazer propaganda de si. Isso não é normal, isso não pode ser normal, isso está errado. E a gente tem que começar a entender que os protestos devem ser respeitados e as pautas dos protestos devem ser respeitadas, e que se você, político ou você de partido, quer participar desses protestos, é para fortalecê-los e não para virar eles para sua causa. E uma outra coisa que a gente aprende com as eleições dos Estados Unidos é que antes de vencer o fascismo nas urnas, é preciso vencê-los nas ruas. E se há alguma esperança da gente tirar o fascistinha do Bozo, o poodle do Trump do poder em 2022, é se a gente começar a vencer o fascismo nas ruas. Porque se a gente vencer eles nas ruas, pode ser que essa vitória seja refletida nas urnas. O contrário nunca acontece. A gente nunca ganha do fascismo nas urnas para depois vencê-lo nas ruas. Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham curtido. Um forte abraço e falou!